que eu trouxe a chuva, né? Só esperamos que esses dois dias não chovam, né? Para não, né? E depois na segunda pode voltar a chover, né? Mas nesses 2 dias vem a chuva do céu, né? Para regar a terra. E primeira coisa eu queria anunciar, devido à nossa comunhão, né, de ontem à noite e hoje de manhã, anunciar de que nós passamos uma tarefa muito importante, né, para Joquismar e os cooperadores aqui do Ceará, juntamente com os cooperadores da região 4, Nordeste, e também o estado do Ceará sendo uma ligação, não, com Piauí, com Maranhão, com Pará, Piauí, né, e também Amapá. Então nós demos uma tarefa de preparar aperfeiçoamento de líderes nas igrejas, e esses irmãos tiveram um bom trabalho no final do ano passado, fizeram um bom trabalho, se reuniram várias vezes e produziram um material muito bom, e eu pedi para que esse material fosse primeiramente testado, né, aqui na região, e os lugares onde já foi testado teve aprovação, né, dos irmãos, e nós vamos divulgar a partir de fevereiro desse ano na Conferência Internacional. Nós vamos passar a divulgar para todas as igrejas, e a editora Árvore da Vida vai produzir material impresso para ajudar no aperfeiçoamento dos líderes, né? Era uma coisa que nos faltava, porque nós hoje temos, graças a Deus, 2 volumes do Fundamentos da Fé Cristã. Isso consolida uma base da verdade entre os irmãos. Os irmãos novos vão sendo introduzidos na igreja, eles já são fundamentados na verdade, nas verdades básicas, mas a liderança ainda não tinha um material para ser aperfeiçoada. Portanto, agora nós vamos ter esse material para o aperfeiçoamento dos líderes. E com isso completa, né, o material para o lado estrutural da igreja, né? E com isso só nos falta seguir a palavra profética até a volta do Senhor. Portanto, nós temos todo o material básico necessário para, né, um bom andamento da vida da igreja, da obra do Senhor. E por causa disso, essas muitas comunhões, e fez com que o Ceará se integrasse bastante com os irmãos da região 4, né? E eu estou divulgando, estou anunciando a extinção da antiga região 3. Vocês não serão mais a região 3, vocês farão parte da região 4. Tá? Então, região 4 é formada de Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Tá? Então, esses 5 estados formam a região 4. E essa designação da região 3, ela vai para a região especial que o irmão Dong criou, chamado região especial para o estado de Tocantins. Eles não tinham um número. Então, a região 3 passa a ser né, de Tocantins, mas região 3, Tocantins, continuará a estar conectada com a região Cone Norte, que são esses estados que eu falei, desde Maranhão, Piauí, né, Pará e Amapá, e eles estão conectados ao Cone Norte, tá? Então, na prática, nada muda, só que aqui, o que muda mais, a mudança maior é aqui, tá? Então, vocês do Ceará passam a integrar com toda a região do Nordeste, tá? Região 4. Então, eu creio que com
esse incremento de comunhão irá fortalecer, né, mais ainda a nós para o avanço, né, na obra do Senhor. Oi. Os irmãos venham aqui. Mas eu não preciso nem pedir agora, né? Acho que eu não preciso nem pedir mais, porque já está uma vez anunciada essa integração, né? Certo? E vocês para lá, certo? Tá? Então, graças ao Senhor por isso. Eu creio que tudo isso foi arranjo do Senhor. O homem não fez nada, o Senhor é que fez, né? Então, né, toda bênção será para a igreja, né? Toda honra e glória para o Senhor, né? Muito bem. Então, hoje de manhã, na reunião de serviço, o Senhor me deu um sentimento de eu reforçar um pouco, talvez algo que você já conheça, mas eu queria reforçar, né, com vocês a importância da palavra profética. A importância da palavra profética e como é importante nós cremos na palavra. E praticar a palavra com obediência. E assim nós vamos conseguir fazer a vontade de Deus e trazer o reino de Deus aqui na terra novamente. Portanto, eu queria começar com vocês mostrando Hebreus 2. Vamos dar uma olhada em Hebreus 2? Ontem à noite eu tive uma comunhão com os irmãos e até que se estendeu um pouquinho, né? E as esposas dos cooperadores estavam lá esperando e não esperava a gente, né? Eu me estender tanto, mas foi muito bom. Nós temos tido aquela comunhão. Eu avancei bastante com relação à revelação do que nós vamos ver daqui para frente. E o Senhor, Ele quer continuar nos conduzindo através da palavra revelada, né? E se nós cremos que essa palavra vem de Deus e essa palavra fará a obra de Deus. Isso é muito importante. Então, capítulo 3 de Hebreus, ele vem logo depois, obviamente, dos capítulos 1 e 2. E os capítulos 1 e 2 nos levam ao ápice, né, do que Deus quer fazer com o homem, certo? Primeiramente, capítulo 1 mostra, né, quem é o Filho, né? Quem é o Filho de Deus, quem é o Filho unigênito de Deus como Deus e quem é o Filho primogênito de Deus, Jesus como homem, né? E mostra a sua superioridade com relação aos anjos, né? Os anjos não têm essa função de fazer, né, de designado para um comissionamento para fazer a vontade de Deus, mas o Filho tem, e esse Filho, que era Filho de Deus, se tornou o homem, Jesus. E no capítulo 2 mostra que nós homens fomos feitos, criados por Deus para um destino final maravilhoso. E esse destino final maravilhoso Deus quer nos coroar de glória e de honra. Isto é, Deus quer nos glorificar. O nosso destino final, irmãos, é sermos glorificados. Nós seremos introduzidos na glória do Pai. Isso todo cristão sabe, mas qual é o sentido de entrar na glória de Deus? Qual é o sentido genuíno de ser glorificado? Isso poucos sabem, poucos conhecem. Então nós, através de João 14, nós vimos que a morte e ressurreição de Jesus foi para abrir uma porta, abrir um caminho para nos introduzir no Pai. Jesus foi o primeiro a ser
introduzido no Pai, certo? Jesus homem. Eu estou vendo a plateia um pouco fria, um pouco gelada, né? Se vocês continuam assim, vou sentar, né? Precisam reagir, vamos reagir mais à palavra, né? Vocês são líderes. Seus líderes não tomam liderança em ficar entusiasmado, irmão, ou vocês voltaram 3 anos atrás, a gente estava apático, né? Eu acho que não, agora nós temos paixão pelo que nós vivemos, né? Nós temos entusiasmo pela visão, né? E por tudo que está ocorrendo, certo? Então quero uma plateia mais quente, né? Tá muito gelado. Aumenta a temperatura, Joel. Aumenta a temperatura que está muito gelado. Não é o ar aqui, é a temperatura espiritual. Ó Senhor Jesus. Amém. Eu não gastei esse tempo vindo de São Paulo, separando esse final de semana aqui para não ter uma recepção, não é isso? Espiritual adequada, né? Então, irmãos, não valorize a palavra do Senhor. Valorize a revelação do Senhor. João 14 nos mostra, eu não tenho tempo de falar muitas, talvez na conferência fale um pouco mais, mas Deus preparou Jesus e Jesus viveu uma vida humana perfeita, sem defeito. Ele passou pelas mesmas dificuldades que todo homem passa. Muitas vezes a gente pensa que Jesus foi um super-homem, não é isso? Não, Deus fez ele de propósito a viver uma vida humana nas mesmas condições nossas. Ele também teve as suas, né, foi tentado à nossa semelhança, né? Ele estava sujeito às mesmas fraquezas nossas, todavia ele não pecou. Todavia ele venceu em todas as situações. Por quê? Porque ele vivia conectado com Deus Pai. Ele não fazia nada que seja da sua vontade. Ele fazia absolutamente o que o Pai queria. Ele não tinha liberdade de ir e vir, não tinha, o seu tempo não é dirigido por ele. O seu tempo é do Pai. Quer dizer, ele a todo tempo negou a sua própria vontade, negou a si mesmo para fazer a vontade do Pai a todo segundo. Então, quando ele terminou o seu percurso no final, terminou numa cruz totalmente perfeito. Não era fácil para ele. Vocês sabem, na véspera da sua crucificação, né, ele esteve até agonizando, né, passou por situações muito difíceis. Pai, se fosse possível, passe de mim este cálice, mas não seja como eu quero, seja como tu queres. Ou faça-se a tua vontade e não a minha vontade. Quer dizer, então foi difícil para ele. Não pense que foi fácil, foi muito difícil para ele. Mas ele cumpriu a vontade de Deus, ele morreu uma morte redentora para nos redimir, uma morte vicária, substituindo-nos na nossa morte. Nós que deveríamos morrer para resolver a questão dos pecados, mas ele morreu por nós. Então nós, pela fé, fomos justificados, nossos pecados foram perdoados, quando nos arrependemos, cremos em Jesus, não é isso? Nós somos o quê? Nós somos justificados e tornamos-nos filhos de Deus. Bom, isso é uma coisa tremenda, só que Jesus não só morreu, mas ele foi ressuscitado por Deus o Pai. E a ressurreição, irmão, não é meramente um morto ficou vivo, não é meramente isso. No nosso conceito humano, ressurreição é um morto que ficou vivo. Não, na ressurreição aconteceu uma grande coisa, quem sabe o maior feito do universo aconteceu na ressurreição de Jesus. Talvez você nunca tenha percebido assim. Então, na ressurreição de Jesus, Deus Pai disse para Jesus, ressuscitando, dizendo: tu és o meu filho. Jesus homem se tornou filho de Deus. Tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Na ressurreição eu te gerei. Isto é,
não havia humanidade em Deus, e na ressurreição de Jesus, esse homem Jesus foi glorificado com a glória do Pai. Isto é, esse homem Jesus foi recebido por Deus e inserido em Deus. Hoje, quem está de volta ao Pai, porque ele já estava com o Pai, quem está de volta ao Pai tem um elemento de homem, né? Além de ele ser o Filho de Deus unigênito, ele agora também é homem que foi admitido, recebido para dentro do Pai. Hoje no Pai, em Deus, há um homem, a humanidade está lá. Então essa é a glorificação de Jesus. E a glorificação de Jesus está em João 7,39, que vocês leem, e não sabem quando acontece aquilo. Ali diz assim: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, ou não havia. Por quê? Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, quando Jesus foi glorificado? Quando veio o Espírito para o homem? Foi no dia da ressurreição. Quando Deus lhe disse: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei, Deus recebeu esse homem Jesus para dentro de si. Essa é a glorificação de Jesus. E a partir desse momento, o Espírito foi mandado. E nós hoje recebemos o Espírito. Tá? Que é o Espírito da verdade, que é outro Consolador e tudo mais, tá? Muito bem, então a partir desse momento abriu-se uma porta, uma esperança, uma porta da glória para todo homem que cresce em Jesus. Então nós que somos hoje os muitos filhos de Deus, os irmãos de Jesus, nós temos um caminho pavimentado pelo Senhor para irmos também à glória. Da mesma forma como Jesus foi recebido na glória, nós também seremos recebidos em glória. Então esse é o nosso destino final. Todavia, para que esse destino final realmente concretiza-se em nós, irmãos, a palavra de Deus constitui um item importantíssimo, se não o mais importante. Por isso que eu queria dizer para vocês. Bom, depois de dito, né, Deus então criou o homem para que o homem pudesse receber, ser coroado de glória e de honra, e Deus quer sujeitar todas as coisas debaixo de nós. Mas quando termina aqui, logo em seguida vem uma frase: mas até agora as coisas não estão sujeitas ao homem, né? Eu sempre brinco assim: nem um cachorro da sua casa, quem sabe, está totalmente sujeito a você, certo? Ou gato da sua casa, né? Então assim, nós ainda não chegamos a esse estágio. E como é que nós vamos chegar a esse estágio? Nós nunca vamos chegar a esse estágio. Graças a Deus, Deus preparou Jesus. Então Jesus veio ser um homem, ele viveu uma vida humana perfeita, ele morreu por nós, ele ressuscitou, foi ressuscitado por Deus, ele foi glorificado, foi admitido para dentro do Pai, e ele abriu um caminho para nós sermos um dia coroados de glória e de honra. Glória é para ser recebido para dentro de Deus, honra é reinar com Cristo, né? Então, graças ao Senhor, esse é o nosso destino. Mas como eu e você vamos ser recebidos por Deus? Deus é santo, é ou não é? Deus é amor. E o amor ágape é superior a qualquer tipo de amor que há aqui na terra. O amor ágape só Deus tem. Como eu vou ser recebido por um Deus santo, que é a própria natureza dele, a própria vida dele, ele próprio é a santidade. A santidade não é você não fazer coisas imorais. Não tem nada a ver com a moral e nem a ética, a santidade. A santidade só Deus tem. Porque Deus é o único. Neste universo não há outro Deus.
Só Deus é santo. Então, para você ter a santidade, você precisa ter Deus. Quanto mais Deus você tem, mais santo você é. Não é o quanto você pratica a moral e a ética, não é isso. Quanto mais elemento de Deus você tem, mais santo você é. Portanto, Deus precisa nos santificar. Depois da justificação, Deus começa o processo da santificação na vida da igreja. Nós estamos sendo santificados. Mais Deus em nós. Então, esse processo chama-se processo de transformação metabólica. Como Deus faz isso? Cada dia, as células do velho homem saem, são substituídas pelas células de Deus que é santo, as células santas de Deus. Imagina você, se esse processo de transformação metabólica ocorrer cada dia, através de invocar o nome do Senhor seu, através de você desfrutar da palavra do Senhor, através de você reunir com os irmãos, através de você pregar o evangelho, através de você fazer a vontade de Deus, através de você ser guiado pelo Espírito, através de você viver no Espírito, esses elementos santos de Deus estão aumentando em você. E você está sendo santificado. Mas por mais santificado que nós sejamos, nós ficamos ainda com dúvidas. Será que eu vou chegar 100% santo para ser admitido por Deus? Porque nosso organismo, se houver qualquer elemento estranho ao nosso organismo e se for implantado, enxertado dentro do nosso organismo, será rejeitado, sofrerá rejeição. Por isso que num transplante de um órgão, né, o médico tem que fazer o paciente tomar remédios contra a rejeição, não é isso? Senão todo corpo estranho é rejeitado. Imagine se nós não estivermos totalmente santos, quando nós somos inseridos em Deus, essa parte não santa não será rejeitada? Portanto, irmãos, é um processo, né, complicado, é um processo que demora um tempo para fazer. E Deus é amor. Como é que nós vamos ser inseridos no Deus que é amor, se nós ainda temos problema de relacionamento? Se nós ainda às vezes odiamos uma pessoa? Não vou nem falar odiar o irmão, né? Às vezes odiar uma pessoa, você fica com raiva, fica bravo, fica zangado, tal. Então, irmãos, nós ainda não chegamos lá. Então, vocês veem que tem um processo muito complicado, ainda muito longe, distante de nós para chegar lá. Ainda tem a questão da verdade, né? Ainda tem a questão da justiça, da pureza, quer dizer, da unidade, né? Da unidade. Quem sabe fala um pouco na conferência. Da unidade. Então, nós temos muita coisa ainda para Deus trabalhar em nós, para acontecer essa glorificação. Porque a glorificação é muito bonita você ler na Bíblia. Um dia os filhos de Deus, né, os filhos de Deus serão manifestados na glória de Deus, aleluia. Mas não é fácil, não é isso? É fácil falar, é fácil você ver na Bíblia, né? Mas não é fácil. Então Deus tem um processo longo ainda para trabalhar em nós. Mas aí, irmãos, a partir daí nós vamos perguntar, mas como Deus trabalha em nós? Aí o livro de Hebreus, na verdade, nos dá um caminho. Aí o Hebreus 3, né, ele começa a mostrar que Jesus, ele é superior a Moisés. Se pela figura do Antigo Testamento, Moisés foi fiel a Deus, conduzindo o povo de Deus, né, a atravessar o deserto para entrar na boa terra de Canaã, nós temos alguém que é superior a Moisés. Esse alguém que é superior a Moisés é Jesus. Em outras palavras, nós temos dificuldade de acreditar que nós vamos chegar naquele nível de sermos glorificados em Deus, de sermos inseridos para dentro do Deus Santo, Deus que é amor, Deus de unidade, Deus de justiça. Nós temos alguém superior a Moisés para nos fazer a travessia do deserto. Vocês estão entendendo? Estão entendendo o livro de Hebreus agora? O livro de Hebreus está mostrando para vocês, olha, aquela travessia pelo deserto do povo de Israel foi uma figura. E agora, na realidade, você e eu é que estamos atravessando. Nós estamos atravessando
para chegar naquele nível da glorificação. Vocês estão entendendo? Então agora, tá bom, então como vai começar, o que vai acontecer? Né? Aqui, eu vou ler aqui no versículo 5, diz assim: E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Que esperança é essa? Essa esperança é a nossa esperança da glória. Isto é, aquilo que nós achamos difícil de alcançar, tem que se tornar nossa esperança. E para ter essa esperança, eu preciso, o que aqui diz? Eu preciso guardar firme a ousadia. Se alguém disser para você, é utopia, você vai ser tão perfeito assim, tão santo quanto Deus, você vai ser tão justo quanto Deus, você vai ter o amor ágape de Deus vivendo em você, você vai ter a unidade que Deus exige, você vai ter a justiça, você vai ter a pureza e tal. Mas esquece, isso aí é utopia, não vai acontecer nunca. Você vai dizer, não, eu creio nessa esperança, porque essa esperança foi prometida por Deus. Se está escrito na Bíblia, foi prometida por Deus. Então eu preciso manter o que? A ousadia. Quem não tem ousadia fica no deserto. Eu não quero ficar no deserto. E eu quero prosseguir, junto com o grupo dos vencedores, o filho varão, com ousadia dessa esperança, e eu quero receber isso primeiro. A maioria dos santos, por não ter essa ousadia, viveram de qualquer jeito aqui na terra e vão ficar nas trevas exteriores, sendo ainda amadurecido por 1000 anos, para depois chegar lá. Mas eu quero chegar antes 1000 anos antes deles. Por isso, irmão, precisa manter a ousadia. Não é ousadia para fazer coisa errada, mas ousadia com relação a essa esperança. Enquanto que os outros não creem, eu creio. Né? Ousadia e exultação. Quem tem ousadia tem exultação, exulta. Não é? Então nós temos a ousadia e nós temos a exultação. Nós nos alegramos nessa esperança. Essa esperança da glória, irmãos, nos motiva. Se você realmente enxergou essa esperança, você não pode viver deprimido. Você não pode viver desmotivado. Você não pode viver desanimado, porque essa esperança acaba sendo a nossa ousadia e a nossa exultação. Bom, aí começa, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Vocês perceberam que ele começa assim, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se ouvir a sua voz, o que é ouvir a sua voz? É a palavra. A palavra. E você tem que crer que essa palavra que chega até você é a voz de Deus. Porque é muito difícil você crer. Quando Deus fala, Deus falou diretamente para mim, então eu creio. Mas quando Deus falou diretamente para Moisés, na frente de todo o povo se assustou. É ou não é? Deus começou falando com Moisés na frente do povo assim. Relâmpagos, trovões, não é isso?
vozes, e aquele ruído, trombetas, aquele negócio todo, e o povo se assustou. E o povo se assustou e falou para Moisés, não tem necessidade de nos torturar, né? E a gente não aguenta isso tudo aqui. Que Deus fale com você e você nos transmite. Tudo que Deus falar, nós faremos. Não começou tudo assim? Então Deus, a partir de então, começou a falar com Moisés, e Moisés transmitia a palavra de Deus. Mas por ser um homem que em teoria estaria transmitindo a palavra de Deus, não é fácil de crer. Porque o homem vê o homem, analisa como homem, né? Porque o homem, né, vê a aparência do homem. O homem, vocês se lembram quando falaram que Jesus era o profeta, e o povo falou, mas nós não conhecemos sua família? A sua mãe, os seus irmãos não andam entre nós? Quer dizer, o homem olha muito para a aparência do homem, né? E de repente Moisés, que era porta-voz de Deus, a sua própria irmã e irmão Miriam e Arão, duvidaram. Por que Deus só fala por ele? Né? Por quê? Porque ele aparentemente cometeu um erro. Casou com uma mulher cuxita, não é isso? Então, o homem, ele vê a aparência do homem e não consegue crer que quando esse homem fala por Deus, é a voz de Deus. Essa é a nossa dificuldade. Então, é muito difícil crer naquele que é enviado de Deus. Por isso Jesus repete, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu não é? Porque Jesus teve as mesmas dificuldades que Moisés teve em fazer o povo crer de que ele era o porta-voz de Deus, era o profeta de Deus, não é verdade? Portanto, irmãos, essa é a nossa dificuldade. O homem está falando, é o homem que está falando, né? Bom, vamos lá. Por isso, quando se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação, no dia da tentação do deserto. Versículo 10. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Irmãos, é outro ponto que precisa abrir uma mensagem para falar sobre isso. O povo que saiu do Egito ficou constituído com a cultura dos egípcios, porque eles ficaram no Egito por 430 anos. São várias gerações que nasceram no Egito, tiveram a cultura dos egípcios, né? Ontem à noite ainda estava explicando para os cooperadores de que eles, com relação a Deus, no Egito, eles aprenderam com os egípcios a respeito dos seus deuses. Porque o povo de Israel no deserto não teve o conhecimento de Deus. E pelo contrário, eles receberam muita influência da cultura egípcia com relação a Deus. E eles são politeístas. Os egípcios eram politeístas. Como muitas nações são. Os gregos são politeístas, os romanos herdaram dos gregos o politeísmo, não é isso? Os egípcios eram politeístas, os babilônios eram politeístas, quer dizer, a quase que totalidade do povo pagão é politeísta, quer dizer, muitos deuses. E esses muitos deuses, na crença politeísta dessas nações, irmãos, são deuses que falham também, que pecam, que erram, que fazem coisas erradas. Tem deuses e tem semideuses, entendeu? Para mim, eu disse ontem para os cooperadores, para mim tudo isso veio a partir de Gênesis 6, essa confusão toda, né? Então essa é a cabeça do povo. Então não se tem nessas nações um conceito de um Deus único e verdadeiro Criador do universo. Eles creem em muitos deuses e que erram,
E esses deuses têm poder muito grande sobre determinado assunto. Por exemplo, tem Deus das riquezas. Então, se você quer ser rico, você tem que adorar esse Deus, né? Tem o Deus das calamidades. Se você quer que a sua lavoura, né, tenha sucesso, não venha calamidade, você tem que adorar e oferecer sacrifício a esse Deus. Então era assim que funcionava. E hoje, desculpe-me dizer, algumas práticas, até no catolicismo, é muito semelhante a isso. Não é? Então, irmãos, nós não temos esse conceito. Nosso conceito é Deus único. Tanto é que Paulo foi em Atenas, vocês se lembram? Paulo foi em Atenas, o que ele falou logo de cara? Ele falou que existe um Deus criador do céu e da terra. Esse é o Deus único, não é isso? É nele que nós existimos e nele é que nós sobrevivemos. Então, irmãos, esse conceito os egípcios não tinham. E o povo que saiu do Egito tinha essa mesma cabeça. Então eles achavam que o Deus dos hebreus era mais um Deus entre os muitos deuses. Os egípcios têm os seus deuses e os hebreus agora têm esse único Deus, mas comparado a esses muitos deuses. Vocês estão me entendendo ou não? Então eles não conheciam a Deus e não conheciam os caminhos de Deus. São duas coisas diferentes. Uma é conhecer a pessoa, como a pessoa é, sua característica, seu caráter, não é isso? Sua índole, sua natureza, é ou não é? Outra é conhecer o jeito dessa pessoa fazer as coisas, né? Ele faz assim, ele gosta de fazer desse jeito. Então, assim, é conhecer a Deus e conhecer os caminhos de Deus. E o povo de Israel não conhecia Deus e não conhecia os caminhos de Deus. Para isso precisamos ter experiências com o Senhor. Conhecer Deus, irmão, também através da palavra. E também conhecer os caminhos do Senhor através da palavra e da experiência. Nas experiências nós passamos a conhecer nosso Deus e a maneira que Ele faz as coisas. Isaías 55 fala o quê? Assim como o céu é tão distante da terra, assim são os meus caminhos distantes do vosso caminho. Os meus pensamentos são superiores aos vossos pensamentos. Portanto, irmãos, nunca vamos medir a Deus com nossos pensamentos, nem falar que Deus errou de caminho pelos nossos caminhos. Nós não somos uma boa referência. A referência é Deus. Então, o jeito de Deus fazer, muitas vezes você condena. Por que Deus permitiu acontecer isso? Mas Deus tem a sua boa vontade, Ele sabe o que faz. Então, o povo de Israel não conhecia os caminhos do Senhor. Assim jurei na minha ira, versículo 11, não entrarão no meu descanso. Entrar no descanso não se preocupe, não se preocupe, a água se derramou, a água da bênção, né? Aleluia, para regar a terra. Então, irmãos, o vaso quebrado e a vida sai, né? Graças ao Senhor. Então, irmãos, aqui fala assim: então jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Sabe o que é o descanso do Senhor? É entrar na boa terra de Canaã. É entrar no reino milenar. Quem quer entrar no descanso? Eu quero entrar, né, no descanso de Deus, né? E tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Quando Deus fala através de Moisés, através do seu profeta, não tenha em nós qualquer perverso coração de incredulidade que nos afasta do Deus vivo, né? Se você não crê no falar de Deus, você se afasta do Deus vivo. Você talvez tenha um Deus doutrina.
né? Você conhece a Bíblia, tem muito conhecimento, mas ele não é vivo para você. Mas se você crê na sua voz, você ouve a sua voz, você crê na sua palavra, você tem um Deus vivo, atuante na sua vida, né? Porém, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. Irmãos, a palavra de Deus, irmãos, é tão importante, que é ela que faz a vontade de Deus, é ela que faz a obra de Deus. Então, a sua atitude com relação à palavra, irmãos, é que vai medir se você vai chegar lá, né, alcançar essa esperança ou não, né? E contra quem se indignou por 40 anos... eu falei, não li os 16, né? Ora, quais os que tendo ouvido e rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, que se você não crê, vai cair no deserto. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vocês estão entendendo? Tudo isso eu faço questão de ler. Vocês percebem que essa primeira geração que saiu do Egito não entrou na boa terra de Canaã, principalmente por duas razões. Quais são as duas razões? A incredulidade e desobediência, não é? A incredulidade com relação ao falar de Deus, incredulidade com relação à voz de Deus, e desobediência vem como consequência. Se você não crê, você não obedece, não é isso? E aqui diz, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Quando eu leio no aspecto negativo, eu sempre transporto para o oposto. Quer dizer, se eu vejo que o problema deles não entrar na boa terra é por incredulidade e desobediência, eu sempre penso o oposto. Então, eles entrariam na boa terra de Canaã se eles crescem e obedecessem. Então, o que Deus requer de você e de mim, irmãos, não é coisas absurdas, não são coisas absurdas, não são coisas impossíveis de alcançarmos. Só vai entrar na boa terra aqueles top do top, que fizeram pós-graduação e pós-graduação. Não, somos nós, gente simples, mas creem, obedecem a palavra. Vocês entenderam? Então, assim, nunca diga, porque já duas irmãs me procuraram depois que eu falei da revelação maravilhosa de Mateus, de João 14, 17. Duas irmãs já vieram me falar separadamente, né? Irmão, isso aqui é maravilhoso, isso que você fala é maravilhoso, mas acho que não é para nós, é para vocês que estão à frente. Eu falei, se não é para você, não é para ninguém. É ou não é? Se o que o senhor falou não é para você, também não é para ninguém. Então, não é para os pós-doutorados, não é para os top da humanidade. Senão Nicodemos estaria lá na frente do reino de Deus, certo? No reino dos céus. Mas não, é para você sim. Só que você precisa descobrir o caminho, certo? E qual é o caminho? Crer e obedecer. O caminho é crer e obedecer. Mas crer em quê? Na palavra. Crer na palavra, certo? Então, capítulo 4, tá? Vou terminar rápido mais um capítulo para falar outra coisa, para prosseguir. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, essa promessa da glorificação da nossa esperança, irmãos, é a promessa de entrar no descanso, sabia? É? Suceda parecer que algum de vós tenha falhado.
Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Quer dizer, a mesma palavra chega para todos nós. Depende da sua atitude, se essa palavra vai se aproveitar para você ou não. Então, como a palavra de Deus chega até mim, possa se tornar proveitosa, é quando for acompanhada pela fé. Eu preciso exercitar fé e crer, não é? Por isso lá fala a ousadia e a exultação da esperança. Eu preciso ter essa ousadia, eu não posso medir por mim, mas eu tenho que medir pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus que é assim, eu não fico pensando se eu vou conseguir. Não. Se a palavra de Deus é assim, eu creio na palavra de Deus, né? Eu sou ousado quando ouço a palavra de Deus e eu exulto quanto a promessa me é dada, certo? Então, assim, irmãos, vamos descobrir esse caminho. Eu estou, na verdade, ajudando vocês a encontrarem o seu caminho do sucesso, seu caminho de chegar lá, seu caminho de reinar com o Senhor, seu caminho da sua glorificação antes do milênio, de nós podemos ganhar o prêmio, ganhamos o prêmio, irmãos, de reinar com o Senhor, entrar naquele descanso, que é o milênio. Esse descanso, irmãos, é um milênio, e a grande parte do povo de Deus, irmãos, que não conseguirem entrar no descanso, eles não vão entrar nunca mais no descanso dos 1000 anos. Eles vão entrar depois. Claro que o novo céu, nova terra, Nova Jerusalém, também será um descanso eterno com Deus. Mas o descanso propriamente dito seria: Deus trabalhou, 6 dias e descansou no 7º. Esse 7º é o 7º milênio, são os 1000 anos. Esses 1000 anos são galardão para os que hoje têm a ousadia e exultação da esperança. Hoje não é indolente como outros. Esses creem na palavra do Senhor e esses praticam a palavra, esses obedecem a palavra com simplicidade e com obediência, tá? Então, irmãos, eu estou abrindo para vocês acharem o seu caminho, tá? Então, nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Deus já fez a sua parte, já descansou. Porque em certo lugar assim diz: no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. É por causa da desobediência. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois. Davi veio muito tempo depois de Moisés, certo? E muito tempo depois de Josué, né? Então, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Isso foi dito por Davi, tantos anos depois. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então, não é a entrada física na terra de Canaã, refere-se à boa terra de Canaã espiritual, né? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Irmão, cabe a nós lutarmos para entrar nesse descanso. Porque aquele que entrou no descanso de Deus também, ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Irmãos, hoje, embora nós ainda estamos vivos nessa carne, ainda não aconteceu a concretização da esperança da glória,
Mas, irmãos, nós podemos, no Espírito, antecipar a experiência de viver no descanso de Deus. É a lição talvez mais difícil para um que trabalha na obra de Deus. O irmão responsável, as irmãs responsáveis por algum serviço, os irmãos que estão à frente da obra, os cooperadores. Irmãos, nós enfrentamos problemas 1000, não é? Pela frente. Todo dia nós temos um leão para matar, né? Temos problemas 1000, e sem falar nos problemas na família, problema no casamento, problema, né, nos filhos, problema com o trabalho, problema na vida social, problema... Nós temos problema demais, é ou não é? Temos problema todo o tempo, em todo lugar. Agora, principalmente no tocante à obra de Deus, nós precisamos, irmãos, aprender a trabalhar no descanso. Não vou me estender muito, porque não é o tema principal dessa mensagem. Mas eu quero dizer para vocês, se a gente não conhece a Deus, não conhece os caminhos de Deus, a maneira que Deus trabalha, e não conhecemos a Deus, irmãos, nós não confiamos em Deus suficientemente para descansarmos. Vocês, irmãos, entendem? Se você não confia totalmente em esse Deus que você serve por falta de conhecê-lo e conhecer os caminhos de Deus, irmãos, você ainda usa as forças da sua carne. Por isso que a circuncisão era tão importante para Deus no Antigo Testamento. A circuncisão é o despojamento da carne. Nós, homens, não adianta você me falar uma teoria bonita, pregar uma mensagem bonita, não é fácil você se livrar da força da sua carne. Você sempre se acha capaz, em algum momento, de fazer alguma coisa para Deus. É ou não é? Então você precisa passar por experiências, você precisa ser obediente à palavra, deixar que a palavra trabalhe em você, e você precisa, nas experiências da sua vida, aprender a confiar no Senhor. Principalmente naquelas experiências onde se acabam as suas forças. Você não tem mais saída. Todas as suas forças naturais se esgotaram. Você não tem mais munição para sair daquela situação, né? A situação levou você à morte, já morreu, não tem mais saída, não tem mais cura. Então, é nesse momento, irmãos, que Deus, o Deus da ressurreição, Deus que ressuscita os mortos, Ele aparece na sua vida. Quando você passa por essa situação, eu tenho certeza, você passa a conhecer mais o Senhor, passa a conhecer mais os caminhos do Senhor. Você amadurece mais um pouco. Essa experiência vai fazer com que você confie menos na sua carne. Porque são situações que provam para você que a força da sua carne não vale nada nessa hora. É ou não é verdade? Portanto, irmãos, Deus está nos aperfeiçoando nisso. E quanto mais na sua experiência, eu não estou falando em doutrina todo mundo sabe, mas na sua experiência, né? Conhecendo melhor a Deus, conhecendo os caminhos de Deus, do jeito que Ele faz as coisas, você vai aprender a viver no descanso de Deus. Você sabe que numa situação como essa, tudo está nas mãos de Deus. A obra de Deus em que eu estou envolvido, irmãos, é de Deus. Se Deus permitiu acontecer assim, 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 e eu vou ser obediente a Deus, ser fiel à minha parte. Mas além disso, não sou eu quem faço. É Deus quem vai ter que fazer. Então não adianta eu me esgotar emocionalmente para suportar a situação. Não sei se os irmãos entendem o que eu estou dizendo. Senão,
você vai cair na angústia, estresse, quando não depressão e síndrome do pânico, e aí vai. Irmãos, não entre nisso. Eu quase entrei. Mas, irmãos, hoje, pouco ou bastante eu aprendi a trabalhar no descanso de Deus. Se não pelo peso da responsabilidade, irmãos, eu teria sido pressionado e esmagado. Mas, graças a Deus, pelas experiências que a gente tem no dia a dia, no serviço ao Senhor, nós passamos a conhecer mais a Deus, conhecemos os caminhos de Deus, nós passamos a confiar em Deus, nós sabemos qual é a nossa parte, o que nós temos que ser fiéis, tá? E o resto é com Deus. É Deus quem faz as coisas. Portanto, irmãos, eu tenho muita pressão? Tenho, mas eu trabalho no descanso de Deus. É por isso que quando Deus ficou irado com o povo de Israel, né, que fez o bezerro de ouro, né, Deus então na sua indignação disse: eu vou exterminar esse povo, eu vou fazer da tua descendência, Moisés, né, uma nova nação que vai entrar na boa terra de Canaã. Moisés falou: não, a promessa que tu fizeste foi com Abraão, Isaque e Jacó, não foi com Moisés. Então, você vai ter que aturar esse povo, vai ter que levar esse povo, né? Aí Deus falou assim: tá bom, já que você me lembrou da minha promessa, eu vou então levar esse povo para a boa terra de Canaã, mas eu mesmo não vou. Eu vou mandar um anjo, né? Ele vai levar esse povo para lá. Aí Moisés ficou desesperado. Se a tua presença não vai conosco, embora esteja no versículo seguinte, mas ele disse: se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir desse lugar. Quer dizer, eu não vou sair daqui, né? Então, irmãos, sem a presença de Deus, irmãos, é terrível trabalhar para o Senhor. Nós não suportamos, temos essa capacidade de fazer qualquer coisa sem a presença de Deus. Por isso que ele fez Deus prometer. Deus disse assim: então a minha presença vai contigo e eu te darei descanso. Isso animou a Moisés. Irmão, isso também animou a mim. Se não fosse essa palavra, irmão, não teria nunca recebido essa responsabilidade. Portanto, irmãos, é muito importante a gente aprender isso. Se a presença do Senhor não for conosco, não adianta você fazer qualquer coisa. É o Senhor que faz as coisas. Nós somos apenas canais. Nós somos apenas instrumentos na mão dEle. Os irmãos entenderam? Deus é que faz a obra, nos usa como Ele quer usar. Então, e aí, irmãos, essa presença de Deus, irmãos, é sinal de que nós somos a igreja do Senhor. As coisas estão acontecendo, não é? Esses últimos anos aí, as coisas estão acontecendo através da comportagem dinâmica, a pregação do Evangelho. Posso orar com você, os testemunhos, os milagres, né? Pessoas sendo salvas, suicidas sendo salvas, né? Então, tanta coisa está acontecendo, irmãos, é que o Senhor anda conosco. Porque Moisés falou para o Senhor: Senhor, qual a diferença entre nós e outros povos? A diferença é que o Senhor anda conosco. Se o Senhor retirar a sua presença de nós, nós nos tornamos como outro povo qualquer. Então, irmãos, nós somos um povo diferente. Por quê? Não é porque somos mais fortes, somos mais sábios, mais capazes, não. Porque temos a presença do Senhor. Portanto, irmãos, nunca deixe a presença do Senhor sair de nós. Ele tem que andar conosco. E essas coisas acontecem, fluem como rio. As coisas não têm acontecido como rio. Nós não precisamos nos esgoelar, nos desgastarmos, não, mas o Espírito é conosco. As coisas estão fluindo, estão correndo. Então, irmãos, vamos aprender a trabalhar no descanso para um dia entrar no descanso definitivo. Descanso permanente já no milênio, e depois do milênio para todos sempre, tá? Toda a eternidade futura.
Portanto, irmãos, onde eu estou? Versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. De novo, ele lembra a gente que é a palavra de Deus. É o item mais importante, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmão, a palavra de Deus é tão viva, é tão eficaz, irmãos, não deixa você ter dúvida se você está fazendo as coisas no espírito ou na sua alma somente, né? Então, ele discerne os pensamentos, porque o homem ele é muito complexo, muito complicado, não é isso? De boca fala que ama o Senhor, serve o Senhor com a pureza do coração, mas os seus pensamentos são outros. Então, mas a palavra de Deus é viva, eficaz, consegue discernir essas coisas. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Todos nós temos de prestar contas um dia com o Senhor, não é isso? Logo em seguida, irmãos, vou só ler. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Aqui já é são outros 500, né? Porque aí para frente eu pretendo entrar depois, né? Irmãos, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Isso tudo eu disse para vocês. Quer dizer, da parte de Deus ele preparou esse sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Esse sumo sacerdote, ele viveu como homem aqui na terra, ele pode compadecer-se das nossas fraquezas, ele foi tentado em todas as coisas da nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Em outras palavras, Deus te deu uma promessa, não te deu? Deus não prometeu que vai te glorificar no final do processo? Não só você individualmente, mas coletivamente nós como igreja. E então, se Deus prometeu isso, Ele vai cumprir. Da parte de Deus, Ele preparou tudo para cumprir. E Jesus é tudo que Ele tem para fazer essa promessa se cumprir. E Jesus que Ele te deu é mais do que você pensa. E ainda eu vou gastar nas próximas mensagens e tal, vou falar sobre isso, ainda tem muita coisa para desenvolver. Irmãos, Deus preparou um Jesus que atende todas as suas necessidades para levar você até a glória. Deus preparou tudo. Mas quanto a você, qual é a sua parte? Qual é a sua contrapartida? Deus não exige que você seja um super esperto, um super capaz. Não, Deus não espera disso. Deus apenas exige 2 coisinhas de você. É crer e obedecer. Crer na palavra profética que o Senhor vai falando. Até Ele voltar, Ele quer trabalhar em nós. Como Ele trabalha? Pela palavra. Ele vai continuando usando a palavra. Então você vai ter que crer na palavra. E você, com simplicidade, pratica essa palavra, obedece a ela, você vai ser levado para a glória. Acredita ou não acredita? Por isso, a questão do profeta é tão importante. Eu queria terminar essa mensagem com essa palavra do profeta. Já no Antigo Testamento, Deuteronômio 18, Deus havia já determinado
na lei que ele deu a Moisés, que ele enviaria o profeta na nova aliança, no Novo Testamento, quando viesse a realidade da sombra, que é o Antigo Testamento. Então, capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 15, diz como: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Irmãos, quem ouvir a palavra desse profeta, verá a obra de Deus acontecer e ser feita. E quem não crê e o rejeitar, vai receber as consequências, vão ter que prestar as contas com Deus, e ele perderá toda a bênção da promessa. Tá? Então, no versículo 18: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Vocês estão entendendo que esse profeta é suscitado no meio do povo e é semelhante a Moisés, não é isso? Por isso, irmãos, não é fácil, porque você está ouvindo a palavra de Deus no seu semelhante. Ele é igual a você. Por que a palavra, Deus fala por ele? Não é assim que os Miriam e Arão duvidaram? Deus também não fala por nós? Irmãos, é difícil de acreditar, difícil de crer. Mas eu porei na sua boca as minhas palavras. Quer dizer, esse profeta não tem liberdade de falar as suas próprias palavras. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Eu é que mando. Esse profeta vai falar a palavra que eu puser na boca dele, ele vai falar o que eu mandei, o que eu ordenei, ele vai falar. Então, irmãos, um profeta não tem, nesse sentido de dar direção para o povo de Deus, não tem liberdade de falar o que ele quer. Ele tem que falar o que o Senhor quer. Tá? João capítulo 6. E só lembrando, irmãos, essa parte do Deuteronômio faz parte da lei de Moisés. A lei, está na lei. Então, os judeus conhecem essa lei. Os judeus conhecem que Deus suscitará um profeta e eles estão esperando até o dia de hoje. Estão esperando, né? Então, João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, que sinal? João 6, que sinal? A multiplicação dos pães. Quando, com 5 pães, 2 peixinhos, Jesus orou, abençoou e pediu para os seus discípulos distribuir para 5.000 homens, sem contar ainda mulheres e crianças. Todos se fartaram, ainda sobraram 12 cestos cheios. Então, vendo esse sinal, né, o que os homens disseram? Né? Eu vou ler de novo. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Como é que eles sabem? Porque está na lei. Está na lei de Moisés que viria o profeta ao mundo, tá? E eu porei as minhas palavras na sua boca e ele falará tudo que eu ordenar. Então, os judeus sabem disso. Então, quando Jesus fez aquele milagre, então eles falam: esse é o profeta que devia vir ao mundo, não é isso? Capítulo 7 de João, versículo 40. Versículo 40 vem depois do versículo 39 que eu acabei de falar, né? Sobre a vinda do Espírito depois da glorificação de Jesus, não é isso? Que é na festa, no último dia da festa dos tabernáculos, né? Então,
Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras, diziam: este é verdadeiramente o profeta, referindo-se ao Deuteronômio 18, a lei de Moisés, tá? Então, alguns falaram, diziam, ele é o Cristo, outros, porém, perguntaram, porventura, o Cristo virá da Galileia, né? Então, irmãos, João 1, vamos lá para João, capítulo 1, versículo 21. Então lhe perguntaram, quem és? Pois, és tu Elias? Ele disse, não sou. Está se referindo a João Batista, tá? João Batista. És tu o profeta? Respondeu, não. Por que eles fazem essas perguntas? Porque eles conheciam a lei, sabendo que eles estão aguardando a chegada desse profeta, sabe? O povo judeu todo está esperando a vinda desse profeta. Então, qualquer coisa que é diferente, começa alguém vir aqui na terra fazer sinais que o homem não pode fazer, eles começam a dizer que é o profeta ou não, né? Então, vamos lá também para João 5, 46. Esse assunto é tão importante, irmãos, que sem o profeta e sem você crer na palavra do profeta, a obra de Deus para. A obra de Deus não anda, né? Capítulo 5, versículo 46. Porque de fato, cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Moisés escreveu a meu respeito. Quer dizer, aquele, o profeta, refere-se a mim, sou eu mesmo. E onde está escrito? Deuteronômio 18, 15. Né? Então, Jesus era o profeta que devia vir ao mundo. João 9, 17. De novo perguntaram ao cego, um cego de nascença, né? Jesus o curou no sábado, e os judeus ficaram indignados porque ele curou um cego no sábado. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Ele falou, que é profeta, que é... Respondeu ele, é aquele profeta que vocês estão esperando, ele chegou, não é isso? Aí eles ficaram bravos, não é isso? Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram, é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego, né? Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Não precisa perguntar para nós, não, né? Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse-se Jesus ou Cristo, fosse expulso da sinagoga, né? Pois, por isso é que disseram os pais, ele tem idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glórias a Deus, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem pecador, estava dizendo que Jesus era o pecador, né? Ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu, já vos disse e não atendestes. Porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Aí cutucou ali, né, com a onça com a vara curta. Então injuriaram e disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é.
contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que ao mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. É verdade. Eu não achei na Bíblia toda alguém ser curado, um cego de nascença ser curado. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, e o expulsaram. Você vê a dificuldade que os judeus tinham de acreditar que Jesus era o profeta. Porque se os judeus crescem que Jesus era o profeta e ouvissem a sua voz e crescem, praticassem, irmãos, hoje Israel seria outro, não é? Hoje eles não teriam sido rejeitados, não rejeitariam Jesus e não teriam sido rejeitados na nova aliança, né? Então, veja como é importante a questão do profeta, tá? Então, vamos... eu vou voltar de novo lá para Deuteronômio 18, vou ler outras coisas para vocês. Volta lá para Deuteronômio 18, né? Eu li 15, eu li 18, não é isso? Eu vou ler 19. Deuteronômio 18, vou ler o 19. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele, o profeta, falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Então, se alguém presumir, dizer, eu sou o profeta de Deus, ou falar a palavra de Deus, mas que Deus não falou, irmãos, esse profeta seria morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quer dizer, como eu vou identificar, como é que eu vou testar, fazer, quais são os testes que eu preciso fazer para ver se esse profeta veio do Senhor ou não veio do Senhor. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Esse foi o princípio usado por Jesus em João capítulo 5. Vocês se lembram? Então eles queriam, os judeus queriam, me mostra, como que pedissem para ele, mostra o credencial que você foi enviado de Deus. Mostra-nos, né, alguma prova. Aí o Senhor falou assim, lembra de João 5 não? Ó Senhor, vamos lá. João 5, lembra? João 5, versículo 31. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Eu não posso ficar dizendo, eu sou o profeta, que devia vir ao mundo, eu sou o profeta. Se eu dou testemunho de mim, o meu testemunho não é verdadeiro, né? O outro é que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Então os judeus pensaram, então ele está se referindo a João Batista, que daria testemunho que ele era o profeta que devia vir ao mundo. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Mas então ele diz assim, não é João Batista não. Não é o outro homem que vai dar testemunho de mim, de que eu sou o profeta de Deus. Eu digo isso para que sejais salvos, isto é, salvo de muitos enganos que poderão vir pela frente. Quer dizer, já pensou se um pode dizer que outro, dá testemunho que outro é o profeta? Quantos falsos profetas surgirão? Não é? Basta você fazer um conluio, não é isso? Com um, com outro, e começar todo mundo a dizer, não, esse é o profeta, prova que ele é o profeta? Não, não prova. Então o que prova? O que prova? Aqui, no versículo
36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Os irmãos entenderam? Então, quem realmente dá testemunho de um profeta verdadeiro que foi enviado por Deus, são as obras que o Pai, que Deus manda, comissiona a esse profeta fazer. Esse profeta fala a palavra e a obra é feita. Não é? E essa mesma obra que é executada, veio da palavra de Deus, essa mesma obra executada testificam que o profeta veio de Deus. E Jesus foi assim, não é? Então assim, mas aí fala, o Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes visto a sua voz, nem visto a sua forma, né? Mas também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Irmãos, é muito sério. Jesus era o profeta enviado por Deus, os judeus não creram. Esse é o perverso coração de incredulidade. Não creram e não obedeceram. Eles perderam toda a bênção, não é isso, da era do Novo Testamento. E aqui, versículo, vou aproveitar e ler alguns versículos aqui, não é isso? No capítulo 5 mesmo, versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. O filho, o profeta, nada pode fazer de si mesmo. Na forma porque ouço, julgo. Ele julgava as coisas pela forma como ele ouve do Pai. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então não é fácil realmente ser um profeta. Ele não faz nada para si. Ele não faz a sua própria vontade. Ele não puxa a autoria para si, não puxa a glória para si, entenderam? Muitos querem aparecer, muitos querem ter a glória, muitos querem dizer que é de sua autoria, né? Muitos querem muitos seguidores, mas Jesus não fazia isso. Jesus apresentava o Pai, né? E, ó Senhor Jesus, versículo 19, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Quer dizer, irmãos, o Filho era meramente um canal. O Pai é que fazia tudo, vocês entenderam? O Pai é que falava por meio dele, o Pai é que colocava a palavra na sua boca, o Pai é que lhe mandava falar o que o Pai queria, né? Então ele fazia somente o que o Pai faz, ele semelhantemente o faz. Irmãos, não use da sua capacidade, você não tem essa autonomia para fazer a obra de Deus. É Deus quem faz a obra de Deus. Irmão, nós somos apenas canais, tá? Então, capítulo 7, dá uma olhada em João 7, versículo 16. É isso mesmo, né? Deixa eu ver. Capítulo 7, versículo 16. Respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Quer dizer, Jesus não estava ensinando os seus próprios ensinamentos, né? E os seus ensinamentos vêm do Pai que o enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Aqui na verdade quer dizer, aquele que quiser fazer a vontade de Deus, vai conhecer qual é o ensinamento. Se esse ensinamento vem de Deus ou eu falo por mim mesmo. Quer dizer, se aquilo que eu falo é da vontade de Deus, vai ser feito.
Se eu falo uma coisa que não vem de Deus, a vontade de Deus não será feita. Então, a vontade de Deus, irmãos, é uma forma de medir se as coisas acontecem, a obra de Deus acontece. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Irmão, isso é muito importante. Tem gente que quer mostrar seu conhecimento, tem gente que quer mostrar como ele sabe das coisas que você não sabe. Tem gente que gosta, irmãos, na verdade está procurando sua própria glória. Está buscando a sua própria glória. Jesus não estava aqui na terra para procurar a sua própria glória. Irmãos, esse é um princípio que todos nós temos que aprender. Tem essa pureza do coração. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. 8:28. 28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Ele não faz nada por si mesmo, ele fala como o Pai lhe ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ele não só é um gravador, um porta-voz, mas o Pai que fala por meio dele está com ele. Irmão, aquele profeta que quer falar a palavra de Deus, não pode buscar sua própria glória, não pode buscar sua própria vontade, não tem autonomia de falar o que quer, fazer o que quer. Ele tem que fazer o que o Pai quer, a palavra que Deus quer falar, mas não é só ser um gravador, mas ele fala com Deus em si. É Deus nele falando por meio dele. Os irmãos entenderam? Então, ó Senhor Jesus, Êxodo, eu não vou ler isso aqui, não tenho tempo, 12, acho que João 8 não li ainda, Não, João 12, João 12, 49. João 12, 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Tá? E vamos para 14:10. Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Irmãos, as palavras que Jesus dizia, não dizia por si mesmo, mas o Pai que permanece nele faz as suas obras. Então, são as palavras que um profeta fala que faz a obra do Senhor. Isso também, eu acho que está em João, onde está? João 6, João 6, versículo 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar a obra de Deus? Porque muita gente quer fazer a obra de Deus, quer realizar a obra de Deus. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Muito bem. Bom, irmãos, eu acho que provei mais do que suficiente de que Deus faz a sua obra por meio do profeta, por meio do seu falar, por meio da sua voz. E se nós ouvimos a voz do Senhor, e nós o que cremos e obedecemos, irmãos, a obra de Deus será feita no nosso meio. Portanto, ó Senhor Jesus, eu não tenho... por exemplo, capítulo 14 de João,
Versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, quem ama ao Senhor, guarda as suas palavras. Crê nas suas palavras e guarda as suas palavras. E aquele que guarda as suas palavras, o Pai e o Filho virão para ele e farão nele morada. Esse é o princípio da nossa glorificação. Nós vamos ser inseridos em Deus à medida que Deus cresce em nós. Então, irmãos, eu espero que você tenha, nesta manhã, entendido que nós precisamos dar valor, valorizar a palavra do profeta, que essa palavra faz a obra do Senhor. A palavra profética é como a nuvem, né? Deus está nessa palavra profética, Deus nos guia, né, pela palavra profética. Portanto, irmãos, nós louvamos ao Senhor nesses últimos anos. O Senhor não nos tem faltado a palavra profética. A coisa que eu mais, e eu já disse várias vezes, que eu mais temia com a partida do irmão Dong é que nós não temos mais a palavra profética, e isso nos deixa sem direção, isso nos faz ficar dando voltas, né, pelo deserto. Mas graças ao Senhor, o Senhor tem sido fiel a nós, Ele tem continuado a nos revelar, trazer a palavra profética, e por meio da palavra profética, irmãos, a obra de Deus tem acontecido no nosso meio. Muitas coisas têm acontecido, né? As igrejas hoje foram reavivadas, foram renovadas, e a obra do Senhor está avançando, e através dessas ferramentas, a comportagem dinâmica, né, está alcançando, não sei se vocês sabem, nós estamos chegando em números impressionantes, né, de livros distribuídos. Ano passado, 2019, a editora Árvore da Vida imprimiu e distribuiu 1.380.000 livros. Bom, isso é coisa antes jamais imaginado. Nós nunca havíamos pensado que seríamos capazes de fazer isso. Irmão, isso significa, irmão, são 1.380.000 sementes que foram semeadas. Irmãos, essas sementes ainda estão, algumas sementes ainda estão latentes. Pode aparecer em qualquer momento, não é isso? Então, por exemplo, um livro, através de um livro, né, semana passada, semana passada eu fui para a Europa. Fui para a Europa porque nós, em novembro de 2018, o Senhor nos deu um sentimento que deveríamos comprar, né, um terreno para construir um centro de obra na Europa, em Portugal. E o terreno escolhido fica numa cidade chamada Torres Vedras. É uma cidade turística, faz parte de uma região turística, também faz parte do Cinturão Verde, cinturão onde produz, acho que a maior parte das frutas e produtos agrícolas, né, e verduras, etc. E para suprir não só Portugal, para toda a Europa. Então é um lugar muito bonito, aquela região lá, e é uma região praiana, né, como a de vocês, uma região muito bonita, vente lá, muito vento. E os irmãos encontraram um terreno maravilhoso nessa cidade. E você sabe como a igreja em Torres Vedras foi gerada? Através de um livro. Um livro. Esse livro, né, o irmão pastor português, alguém apresentou um livro, ele gostou do título, né? Alguma coisa ele leu que dizia alguma coisa com respeito à economia de Deus. Ele falou: eu estou precisando aprender como administrar minhas finanças. Então comprou um livro para tentar saber como fazer a administração de finanças de um cristão. Aí ele começou a ler e falou: mas não tem nada a ver com isso que eu esperava. Ele deixou encostado, sabia? Deixou encostado.
Até que um dia, digo, a semente germina depois, né? Até que um dia ele foi ler 2 Timóteo, ele leu que existe a palavra economia de Deus na Bíblia. Ele lembrou desse livro. Aí começou junto com outro irmão, né? Outro irmão. Eu estou me referindo ao irmão Oscar, o irmão Aníbal. São 2 irmãos. Os 2 eram líderes, né, cristãos. Eles começaram a ler aquele livro. Quando começaram a ler os livros, começaram a ver, puxa vida, que é isso aí. Aí aí de alguma forma fizeram contato e vieram para a conferência aqui, né, em Sumaré, aqui no Brasil, não é isso? Eles voltaram, né, e começaram a ensinar no seu grupo essas coisas. E de repente eles viram nós aqui praticando bucafé. E na cidade de Torres Vedras, eles viram um café montado, chamado Café e Letras, que estava para fechar. Eles falaram, aqui é o ótimo lugar para ter um bucafé. Eles então, né, pouca visão que eles tinham, eles compraram um ponto, montaram o bucafé. Hoje vocês vão para o bucafé de Torres Vedras, a maior parte dos móveis eram do Café e Letras, só que agora virou o bucafé. E através do bucafé, irmãos, nós colocamos um casal para trabalhar no bucafé, através do bucafé levantou a igreja em Torres Vedras. Hoje a igreja em Torres Vedras reúne lá. Então, irmão, tudo começou por um livro. Esses 1.380.000 livros, irmãos, são sementes aí espalhados por aí. Muitas sementes já germinaram, mas uma boa parte não germinou ainda, né? Quando eu fui convidado, muitos anos atrás, a visitar a Mata Amazônica, né? A verdadeira Mata Amazônica são árvores que chegam a 40 metros da copa, né? A copa das árvores chega a 30, 40 metros de altura, é lá em cima. E nessa Mata Amazônica, no chão, é limpo, sabia? Porque nada cresce, porque o sol não penetra. As copas das árvores fecham o sol, porque todas disputam o sol, né? Fecham, né, o sol, e aqui embaixo só tem folha seca, é limpinho, limpo. Você não precisa carpir, não precisa fazer, né, não precisa fazer limpeza de terreno, não, é limpinho embaixo. Mas de vez em quando você vê uma árvore, ou por velhice, ou por uma tempestade, uma árvore enorme daquela lá cai. Quando cai, arrasta muitas outras árvores e abre um clarão por onde essa árvore cai. Aí o sol então penetra. Quando o sol penetra, aquelas sementes todas estavam ali debaixo do solo, começam a germinar, e começam a nascer, né? Quem sabe, né, o Senhor não está esperando uma árvore cair na vida dessas pessoas, né, para que um pouco de fresta de luz faça germinar, né, essa palavra que eles têm na mão agora. Então, irmãos, eu creio ainda que muita coisa ainda vai acontecer, só com esses livros semeados. E eu acredito, pela quantidade também de comportores dinâmicos que estão sendo aperfeiçoados, né, só no CEAP aqui, né, de Sapé, né, já geraram mais 2 equipes novas de comportores dinâmicos. Em Castanhal, também já geraram 2 equipes de comportores dinâmicos. Foz do Iguaçu, pelo menos 2 a 4 equipes, entendeu? Então, do jeito que está indo, eu acredito que em 2020 nós vamos distribuir pelo menos 2 milhões de exemplares de livros. Irmão, nós vamos alcançar todo o Brasil. Acredite se quiser. Cada lar brasileiro vai, pelo menos em tese, vai ter que ter um livro nosso, né? E esses livros com semente de vida vão germinar. Irmãos, sem falar agora, irmãos, com a prática de pregar evangelho, se tornou, irmãos, tão acessível para você e eu. Quando era jovem, irmãos, eu tinha aquela pressão, eu sou cristão, tenho que pregar evangelho, tenho que pregar evangelho. Irmãos, é tão difícil sentar do lado de uma pessoa, como é que eu vou abordar ela? Não é difícil?
Eu sempre tinha essa dificuldade, e eu não tenho cara de pau, não é isso? Eu não sou assim tal, e como é que eu vou falar com uma pessoa, vou dizer, eu queria falar com você sobre o Senhor tal. Uma ocasião ou outra, eu já fiz, graças ao Senhor, fiz por muito tempo, eu ia para onde alguns empresários iam almoçar, e eu ficava lá com eles me convidavam, e eu explicava com guardanapo, ontem mesmo puxei um guardanapo na casa do Joquismar. Eu pegava o guardanapo, começava a explicar para ele a economia de Deus, explicar o que Deus está fazendo, explicar a Bíblia. E os empresários ficavam maravilhados e levavam um guardanapo para casa, né? Naquele tempo não tinha celular para tirar foto, mas sem levar o guardanapo ali, ó, né? Então e ali, irmãos, quase que toda semana eu estava pregando evangelho para um grupo de empresários numa lanchonete, no almoço. Mas assim, eu sentado ao lado de um estranho e abordar, sempre foi a minha dificuldade. Como é que eu vou abordar a pessoa, do meu lado? Irmãos, hoje, graças a Deus, ficou tão fácil a abordagem. Posso orar por você? Quem não se abre, não é? Quem não tem essa necessidade? Mesmo que ele fosse pego de surpresa e te diga não, depois ele pensa melhor, opa, preciso sim. Então, irmãos, a partir daí você pode pregar evangelho e pode abrir a vida dele para você, você ora por ele e você introduz-o na vida da igreja, é ou não é? Então, irmãos, graças ao Senhor, com essa prática, nós estamos ganhando muita gente está sendo salva, e os irmãos das igrejas têm como, eu sei que tem algumas irmãs ali em Taboão da Serra, lá em São Paulo, que diziam, puxa, eu com a vida da igreja, do ritmo da vida da igreja anterior, eu já estava meio deprimida já, não sabia o que fazer, mas agora com essa nova maneira, eu posso também participar, abordando as pessoas, posso orar por você, eu ganhei nova vida, minha vida mudou, Irmãos, é isso aí, os irmãos começaram a ter função, E agora, irmãos, expor livro, ainda não é realidade de vocês, porque o de vocês ainda está se reformando ainda, mas, irmãos, ali no Sudeste e no Sul, o Expo Livro está fazendo tanto sucesso, a gente não imaginava que fosse tanto sucesso, Embora haja dificuldade, embora temos dificuldade de contatar prefeitos, autoridades municipais, para abrir, irmãos, as cidades que abriram, o Senhor fez maravilhas, tanto na mídia, na população, nas autoridades. Irmãos, as coisas estão muito mais do que a gente imaginava. Quem está por detrás disso, irmão, é o próprio Senhor. Está fazendo a coisa acontecer. A vida da igreja, com isso, está sendo renovada, os grupos familiares estão crescendo, não é isso? Coisas desse tipo estão acontecendo. Irmãos, quem é, quem é que está, quem é o carro-chefe que está puxando tudo isso, irmãos? É a palavra profética. É ou não é? A palavra profética, muitos hoje reconhecem que é a palavra profética, e por sermos, como é que fala? Simples, cremos com simplicidade e praticamos essa palavra, obediente à palavra de Deus, irmão, o Senhor está nos abençoando tudo isso. Então, de hoje, irmãos, até se concretizar a promessa de Deus nos introduzir à glória, e eu espero fazer parte dos vencedores, ser introduzidos antes, para eu poder receber como galardão ou reinar com o Senhor durante 1000 anos, irmãos, esse processo, irmãos, vem por eu crer na palavra profética. Eu não sou um super capaz. Eu não sou um pós-doutorado, para poder chegar num nível altíssimo de espiritualidade. Não precisa disso. É ser simples na palavra. Crer na palavra, obedecer e com simplicidade, praticando essa palavra, irmãos, nós vamos chegar lá. Deus vai nos fazer amadurecer e nós vamos ser inseridos em Deus na sua glorificação. Que o Senhor realmente, irmãos, encoraje você também. Não é para poucos, é para quem realmente crê e obedece. Quem crê na palavra profética, com simplicidade, o aceita, você vai ser um vencedor.
Então não quero ver irmãs depois falar para mim que não é para ela, tá? As irmãs não venham depois dizer, não, não é para mim não, é para vocês. Não é verdade. Se não é para você, também não é para mim. Não, irmãos, todos nós poderemos entrar naquele descanso. Que o Senhor abençoe vocês. Amém.